Bom, nós vamos falar hoje sobre a questão de saneamento básico. Nós estamos falando mais especificamente da sua relação com uma visão ampliada de saúde, que tem uma história. Eu sou Luiz Henrique Pelon, sou responsável pelo projeto institucional Unirio, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Promoção da Saúde entre o urbano e o rural. Bom, para a gente falar sobre essa visão, dessa aproximação da questão do saneamento, do interesse de trabalharmos com isso, de trazermos algumas questões à baila de reflexões para o pessoal que está se formando na área da saúde em diferentes cursos, mas também para aquelas pessoas que buscam implantar dentro das suas moradias ou do seu território sistemas de saneamento e podem ter algumas dúvidas, algumas questões. Hoje a gente acessa a internet através do YouTube e a gente viu uma oferta muito grande de modelos de saneamento ecológico, por exemplo, e isso pressupõe que as pessoas tenham um mínimo de capacidade de refletir da adequação desses modelos nos seus territórios. Existem aspectos climáticos, geográficos, ambientais, hidrológicos, o fluxo que a gente pode ter relacionado às águas subterrâneas, ao lençol freático, e é importante que a gente aborde o assunto tendo em vista que nós vivemos num território, num país muito heterogêneo do ponto de vista geográfico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural. Então, nessa perspectiva, a gente tem que entender que existem formas, modelos, mas nenhum deles é suficientemente capaz de, por si só, ser utilizado em diferentes contextos e, por conta disso, o protagonismo social, a abordagem, uma dimensão crítica da utilização desses modelos se faz necessário sob alguns aspectos. Bom, fazendo uma breve retrospectiva de como a gente traz, como a questão ambiental se aproxima do aspecto da saúde, sempre houve, desde a antiguidade, uma observação, desde a Grécia, por exemplo, como as questões ambientais externas ao ser humano incidiam no surgimento de determinados sintomas ou sinais que eram reflexos da correlação entre o corpo físico, biológico e o meio em que o envolvia. Esse pensamento foi sendo, de alguma maneira, sistematizado de forma isolada pelas populações, muitas vezes de forma empírica, como povos tradicionais se relacionavam com o seu ambiente, não permitindo a saturação desse espaço, e quando adivinha a saturação, a gente vê movimentos dentro da história, movimentos de migração, de ocupação de novos territórios, enfim, a fim de se buscar territórios mais adequados à reprodução da vida dentro de um contexto social e cultural compatível, com o que se exigia socialmente e culturalmente. Mas mais recentemente, agora falando da área da saúde pública, mais no campo da saúde coletiva, a gente tem alguns importantes documentos que nos remetem à questão ambiental fortemente, trazendo essa questão bem próximo da gente, nos chamando uma responsabilidade, tanto quanto profissionais de saúde, e falando em profissionais de saúde não somente daqueles que atuam diretamente com a clínica, e a minha fala também se dirige a essas pessoas que não têm uma relação direta, como o pessoal da parte da engenharia, por exemplo, da engenharia sanitária, que tem se preocupado muito mais e tem como atribuição precípua da sua função trabalhar na área do saneamento, mas o pessoal da parte clínica, que a gente vê muitas vezes, com a experiência trabalhando em campo, em áreas rurais, um desconhecimento das metodologias e uma distância muito grande das suas potencialidades e das suas fragilidades e também das suas ameaças. Quando não uma tecnologia mal implantada, uma tecnologia mal utilizada, subdimensionada, e isso tem um impacto direto na saúde da população, e muitas vezes a gente se depara com realidades muito distante dos grandes centros urbanos, onde profissionais se veem desprovidos de todo um acesso, um assessoramento, vamos dizer assim, por parte de uma engenharia sanitária adequada. Indo aos documentos que a gente fala, a gente pode citar o informe Lalonde, em alusão ao ministro da Saúde e Bem-Estar canadense, Mark Lalonde, em 1974, quando publica um primeiro documento orientador que se chamava, traduzindo em português, Uma Nova Perspectiva de Saúde dos Canadenses. Esse documento amplia uma visão
visão de compromisso governamental com a saúde da população, vislumbrando, para além da oferta de serviços públicos de qualidade, de serviços voltados à abordagem assistencial, mas 3 componentes que foram denominados como campos da saúde. Então, o Informe Lalonde, na verdade, ele vai ser um marco dentro da saúde pública mundial, porque é o primeiro documento oficial de um país se comprometendo com o que ele denominou como campos da saúde. Aquilo que já vinha alinhavando e se relacionando às questões dos determinantes sociais de saúde. Que campos são esses? Meio ambiente, biologia humana, estilo de vida e organização da atenção à saúde. É importante que se diga que o documento deixa claro que a organização da atenção em saúde aparece como um último dos elos voltados à promoção da saúde, quando se considera que indivíduos e famílias, uma sociedade, de maneira geral, possuem condições ambientais propícias ao desenvolvimento da qualidade de vida, a biologia humana e um estilo de vida, acesso à informação, acesso a condições propícias ao seu pleno desenvolvimento humano, social, enfim, e que, sob essas condições, estariam muito menos vulneráveis ao adoecimento e muito menos propensos a terem que buscar serviços assistenciais de saúde com recorrência. Então, nessa perspectiva, sob esse ponto de vista, o serviço ele seria um componente, lógico que a orientação do serviço com enfoque à promoção da saúde, ele seria um componente de extrema relevância nesse contexto, mas não o mais relevante, porque o mais relevante é que nós possamos propiciar condições para o pleno desenvolvimento humano social. Depois do Informe Lalonde, a gente pode citar a Conferência de Ottawa, em 1986, no Canadá, quando ela aponta para a promoção de meio ambiente saudável como um dos campos de ação da promoção da saúde, endossando, reforçando, mas já dentro de uma conferência internacional, falando para protagonistas e atores da área da saúde, de todos os países signatários da Organização Mundial da Saúde, sinalizando a importância de se ampliar o conhecimento para além de uma visão biológica, clínica, para os aspectos fundamentais, entre outros, que incidem de forma direta ou indireta na saúde das populações. A partir daí, a gente tem uma série de conferências internacionais da saúde, todas elas endossando a questão do meio ambiente saudável, que fica melhor consignado na Conferência de Sundsvall, na Suécia, em 1991, quando propõe a terminologia de meio ambiente favorável à saúde, compreendendo, além das dimensões físicas, como água, esgoto, resíduos sólidos domésticos, controle de vetores, os fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que, de alguma maneira, influenciam na determinação de um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento da saúde humana. Então, a gente tem, a partir daí, dentro da nossa luta já na reforma sanitária brasileira na década de 80, consignado na nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, também o termo meio ambiente, dentre tantos outros termos relacionados a condicionantes e determinantes sociais de saúde, o meio ambiente como uma marca forte a ser consignada dentro de uma política nacional de saúde, que ficou sendo conhecida como aquela que nós convivemos até os dias atuais, que é o nosso Sistema Único de Saúde. E aí a gente se pergunta, mas então o que é saneamento? Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, regulamentada pelo Decreto 7.217 de 2010, o saneamento básico pode ser definido como conjunto de serviços, infraestruturas, instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais urbanas, enfim. Basicamente, o tratamento do lixo sólido, tratamento da água para consumo e o tratamento dos efluentes domiciliares, industriais e de toda a espécie que vão alcançar os mananciais hídricos superficiais ou os mananciais hídricos subterrâneos, seja pelo lençol freático, seja pelas águas subterrâneas, os aquíferos subterrâneos, que abastecem boa parte da população. A região sudeste, a gente pode falar que, apesar de a gente ter uma legislação específica sobre a questão do saneamento no país, a gente tem um déficit muito grande. A gente tem aproximadamente 48% da população sem coleta de esgoto. A região sudeste aqui tem maior percentual de tratamento de esgoto no país, é seguida pelo centro-oeste. A região sudeste com 78,54%, a região centro-oeste 53,88% e a região sul com 43,93%. Mas a política nacional das populações do campo, das florestas e das águas aponta que apenas 5,2% dos municípios estão ligados à rede de coleta de esgoto.
Bom, nesse contexto a gente tem a região norte do país com uma oferta de 10,24% de serviços de tratamento de esgoto, população, ligada à rede de serviços de tratamento de esgoto, e a Nordeste 26,87%, o que a gente notabiliza como algo muito aquém do que o desejável para que a gente possa considerar a qualidade de vida da população. Se a gente pensar em dados recentes, no que dados recentes têm trazido para a gente, ou seja, 5,2% dos domicílios rurais somente estão ligados à rede de coleta de esgoto, 28,3% utilizam fossa séptica como solução e 66,5% depositam os dejetos em fossas rudimentares, ou seja, sumidouros, buracos cavados no chão que recebem esses dejetos domiciliares sem nenhum critério, que apresentam um sério risco ao lençol freático, às águas para consumo humano. Então, a gente tem nesse contexto, considerando a Lei Nacional de Saneamento Básico, que quando, mediante a ausência de redes públicas de saneamento básico, são admitidas as soluções individuais. E é nesse ponto que a gente quer tocar, porque a gente não pode negligenciar o problema das doenças de veiculação hídrica. Algumas delas, diarreia, cólera, febre tifoide, jardíase, toxoplasmose, salmonelose, hepatite A, gastroenterite por rotavírus, dentre outros, que podem alcançar os cursos d'água para consumo e alcançar doenças de transmissão fecal-oral, seja por irrigação da produção de alimentos, seja pelo consumo domiciliar propriamente, enfim, seja de diferentes maneiras onde o homem no campo se depara com uma situação muitas vezes não calculada, na maioria das vezes, não calculada e não pensada no que diz respeito à qualidade da água, quando a gente tende a pensar em qualidade da água como aspecto e odor unicamente. Quando a gente acessa uma fonte de água, seja ela uma fonte subterrânea, através de um poço artesiano, seja ela um poço normal, um poço raso, mas a gente, devido à distância aos serviços de monitoramento da qualidade da água, a gente negligencia esses aspectos, e a proximidade física com redes, vamos dizer assim, com sistemas precários de tratamento de água, ineficientes, muitas vezes inoperantes, a população rural, essa população desprovida de serviços essenciais de saneamento e de esgoto, ela se vê muitas vezes vulnerabilizada em maior coeficiente, vamos dizer assim, da possibilidade de contrair doenças de transmissão fecal-oral. Tá? Então, nós vamos abordar 3 principais tecnologias, aquelas que são mais ajustadas dentro e que estão sendo mais disseminadas, contemplando aí pesquisas que a gente tem visto, principalmente por redes de permacultura, por redes por grupos de agroecologia, enfim, mas alguns aspectos que a gente vislumbra como essenciais para serem destacados dentro de diferentes contextos. Há metodologias que, por exemplo, foram desenvolvidas para áreas de baixo índice pluviométrico, por exemplo, por conta do risco de encharcamento, tem sido amplamente divulgada em regiões onde o índice pluviométrico é elevado. E a gente precisa falar disso porque precisa que seja observado aí alguns critérios para que essa tecnologia realmente se torne operante e que ela não esteja ociosa, representando uma capacidade física instalada, mas que por falta de assessoramento técnico e de visão crítica sobre os elementos que compõem o ciclo de tratamento dos efluentes de águas negras, que são as águas dos vasos sanitários, mais especificamente das moradias, que eles possam estar passando e estar sendo contemplados de maneira ideal. Então, a gente tem que pensar, e lembrando alguns dados aqui, que mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Os oceanos correspondem à maioria dessa água, 96,5% de toda a água do planeta, e a água doce é 3,5% da restante. Mas dessa água doce, 90% é formada água subterrânea, lagos e reservatórios, umidade do solo, umidade das plantas, atmosfera, rios e córregos, que representam menos de 3% da água doce disponível no planeta. A água subterrânea, ela é reabastecida pela água da superfície, eventualmente ela flui para a superfície naturalmente, que é conhecido como fluxo de base, provendo uma interconexão nas águas doces que estão disponíveis para consumo. Para garantir uma utilização sustentável das águas doces consumíveis, o gerenciamento dos recursos das águas subterrâneas é vital, e o risco de contaminação por atividades poluentes, ele, sem sombra de dúvidas, é a principal ameaça ao abastecimento de água.